Muito bom dia. Pedi a todos então o favor de se sentarem. Vamos dar início a esta sessão. Bom dia a todos. Chamo-me Luís Barreira, sou vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Começo por agradecer a vossa presença no segundo dia deste congresso. Apresento-vos também aqui a segunda moderadora que vai ajudar neste debate. Portanto, eu sou Paula Oliveira, desejo um bom dia a todos e bom trabalho. E vou pedir então para se juntar a nós a enfermeira Tatiana Alves. Faz favor. A enfermeira Tatiana Alves é licenciada em enfermagem, tem um mestrado em Psicologia dos Recursos Humanos, é especialista em enfermagem comunitária, tem uma pós-graduação em infecção associada aos cuidados de saúde e desempenha funções no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Muito obrigada. Depois agora chamamos o Sr. Enfermeiro Pedro Caldeira. Umas palminhas. Palminhas. O Sr. Enfermeiro Pedro Caldeira é licenciado em enfermagem, é mestre em gestão, é especialista em enfermagem de reabilitação, trabalha no Hospital Cascais e na viatura de emergência médica e é coordenador pedagógico da Blue Oceans Medical. Muito bem. E peço também para se juntar a nós o enfermeiro Carmelino Correia do Sul. É licenciado também em enfermagem, tem uma especialidade em enfermagem médico-cirúrgica e também um vasto currículo do ponto de vista da formação na área da emergência. Muito obrigado. Vamos dar então início às apresentações. Nós dedicamos 20 minutos para cada um. Vamos ser muito rigorosos no tempo. E passamos a palavra então à nossa primeira preletora, a enfermeira Tatiana Alves, que vai abordar a temática Emergências de Saúde Pública em Portugal. Muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer naturalmente este convite que me foi dirigido pelo Conselho Diretivo da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Enfermeiro Sérgio Branco. Dizer que é um gosto, é um privilégio para mim estar aqui presente e poder partilhar um pouco que tem sido o meu trabalho nos últimos anos. E naturalmente felicitar esta Comissão Organizadora e Comissão Científica relativamente à organização deste encontro. Dizer que, no fundo, este convite foi-me realmente dirigido no sentido de poder partilhar com esta Assembleia um sistema de informação específico, este sistema de informação que integra a Rede Nacional de Sistemas de Informação em Saúde, que tem que ver com este sistema EVITA. EVITA, que significa Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes. Estamos a falar de um sistema que permite obter dados e informação que é relevante na perspectiva de um problema, de um fenómeno considerado de relevância e apreço, é um tema caro à saúde pública, no sentido em que permite realmente esta monitorização, esta vigilância de acidentes que ocorrem de âmbito doméstico e lazer. E, portanto, estamos a falar de um sistema de informação em saúde que permite precisamente esta caracterização não só das vítimas, mas também informação sobre que tipo de acidentes é que estamos a falar, a natureza do acidente, a causa do acidente, em que circunstância, em que contexto, que tipo de lesão desencadeou, eventualmente que produto, que objeto, que ambiente esteve aqui envolvido e, de certa forma, poderá ter propiciado esta ocorrência deste acidente, no sentido sempre de chegarmos à identificação do denominador comum, isto é, no sentido de chegarmos a situações consideradas perigosas e equipamento perigoso, sempre na perspectiva de evitar que ocorra no futuro, ou seja, sempre na perspectiva de evitar a sua replicação, a sua repetição.
Ora, mas não vou começar a falar sobre esta questão dos acidentes, apesar de ser, como dizia, um sistema que, no fundo, é coordenado por mim, é um sistema que existe, que é sediado no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, em articulação com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas não vou começar por referir a grande mais-valia e informação, a realidade útil que este sistema nos permite realmente obter, sem antes começar por falar genericamente, ainda que genericamente, sobre esta questão das emergências em saúde pública. E, portanto, convém falar, convém relembrar e recordar a todos nós qual é que é o grande objetivo da saúde pública, isto é, a proteção da população. A proteção da população de riscos específicos, sejam eles riscos e fenómenos, decorrentes de fenómenos esperados ou inesperados, sejam eles fenómenos acidentais ou, de certa forma, intencionais, sejam eles fenómenos de natureza distinta e diversa, até de natureza de causas naturais, como, por exemplo, os tremores de terra, as cheias, a tempestade. O que interessa é que se importa em proteger realmente esta população de riscos decorrentes destes fenómenos, mas que são capazes, que ameaçam os cidadãos expostos em território nacional, mesmo aqueles que têm origem no exterior. E, portanto, quando falamos nesta questão das emergências em saúde pública, estamos a falar necessariamente na existência obrigatória, por assim dizer, de um sistema de alerta, isto é, de um sistema que permita uma detecção precoce desta ameaça, ou seja, se possível até que permita a antecipação de uma determinada ameaça. E, portanto, falamos naturalmente de a existência de uma resposta atempada, uma resposta rápida, uma resposta especializada. E, portanto, estamos a falar de uma área que, enfim, complexa, que oferece esta necessidade de uma resposta realmente imediata e, portanto, nesta complexidade, enfim, é necessário, é fundamental a existência de uma comunicação articulada, uma comunicação coordenada entre diferentes organismos, entre diferentes setores. Não só o setor da saúde, mas também entre diferentes sistemas, nomeadamente a proteção civil. Ora, para termos uma noção da complexidade desta comunicação, e sem dúvida, e agora indo ao encontro do tema desta mesa redonda, sem dúvida que são necessárias pontes, canais que facilitem, que propiciem esta comunicação, portanto nós não precisamos de barreiras, mas sim pontes. Só no setor da saúde vejam a complexidade das entidades aqui envolvidas. A um nível mais local, os cuidados de saúde primários, os cuidados, nomeadamente as USP, as unidades de saúde pública. A um nível ainda local temos os cuidados de saúde hospitalares, nomeadamente através dos seus departamentos de urgência e emergência, a um nível mais regional e até um nível mais central, diria eu. E aqui estão envolvidas as várias entidades, não só a INEM, não só a CSS, não só a DGS, através do seu departamento, este centro de emergências em saúde pública, que no fundo dispõe e disponibiliza de temas atuais relativos à saúde pública, não só de âmbito nacional, mas também de âmbito internacional. E também, claro, que não poderei deixar de referir uma unidade, uma resposta, um departamento específico que tem que ver com o REP, este departamento que no fundo é esta unidade de resposta a emergências em biopreparação que funciona dentro do Departamento de Doenças Infecciosas, então do INSA. E, portanto, só para dar a entender que realmente nesta complexidade de comunicação, de envolvimento de vários setores, é fundamental que tudo isto ocorra realmente num ambiente colaborativo. Também não posso deixar de recordar questões relativamente mais recentes, portanto, em termos de emergência em saúde pública de âmbito mais nacional, como aquela que decorreu da epidemia relacionada com o surto das infecções das doenças dos legionários, com impacto no território nacional, mas também de outras emergências em saúde pública, de âmbito internacional, mas também com impacto nacional, nomeadamente provocadas pelo surto do vírus ébola e do Zika. Ora, neste enquadramento, face à possibilidade da ocorrência de uma emergência em saúde pública, vários são os riscos possíveis que temos que acautelar. Portanto, os acidentes e o trauma, portanto, que no fundo toda a minha apresentação irá incidir sobretudo nesta temática, conforme disse, porque sou responsável por um sistema que permite precisamente apurar esta informação, mas não podemos esquecer aquelas que até mais se destacam e que a própria comunicação social mais fala, tendo em conta também o seu impacto e a sua frequência. Tem que ver com esta questão das doenças infecciosas transmissíveis. Portanto, e aqui falamos de todas as ameaças transfronteiriças relacionadas com os micro-organismos muito patogénicos, se assim podemos dizer, ou seja, aqueles emergentes e reemergentes que, enfim, podem estar associados também a uma disseminação natural ou até porventura deliberada, e aqui entramos noutra área, nomeadamente da utilização das armas biológicas, das doenças de transmissão hídrica e alimentar, das temperaturas extremas, nomeadamente o frio e o calor, e como já referi também questões relacionadas
com as causas naturais, nomeadamente tremores de terra, cheias e tempestades. Ora, conforme dizia, vou enquadrar de uma forma muito resumida o motivo pelo qual esta grande área das lesões não intencionais, onde cabem os acidentes, são consideradas realmente um tema relevante para a saúde pública e que é bastante apreciado. Porque, quer a nível internacional pela própria Organização Mundial da Saúde, quer a nível europeu pela própria Comissão Europeia, de facto estamos a falar de um evento, de um fenómeno que é considerado como um problema de saúde pública, na medida em que produz consequências, interfere com o desenvolvimento económico e social, que é uma causa concreta de sofrimento humano e portanto, fonte de despesa considerável nos orçamentos dos sistemas de saúde. Estamos a falar de um evento que, apesar de ser evitável, apesar de ser prevenível, previsível, não premeditado, porque então aí estamos a falar de outro tipo de acidentes que não entram aqui, apesar de tudo isso, estes acidentes representam uma carga na sociedade em geral e nos indivíduos em particular, portanto, são uma causa de incapacidade de longa duração nas pessoas mais jovens, com perdas significativas em anos de vida saudáveis. Esta informação é proveniente de um último relatório disponível por esta associação designada Eurosafe, muito conhecida para quem estuda a área dos acidentes. É uma associação que, no fundo, gera e coordena a base de dados europeia de vigilância dos acidentes. E, por fim, realmente, segundo estes dados da Europa, dizer-vos isto precisamente, que os acidentes domésticos e de lazer, onde nós incluímos aqueles que ocorrem em contexto esportivo, onde incluímos os que ocorrem em contexto escolar, constituem precisamente a principal causa de recurso às urgências. Portanto, estamos só a falar dos acidentes que implicaram que justificaram uma ida à urgência. Os que foram eventualmente tratados de uma forma leiga e doméstica em casa ou até porventura em clínicas não estão aqui considerados. Ora, só para termos uma noção, este último relatório, portanto, os dados europeus sobre os acidentes mostram-nos que, precisamente, esta situação, este motivo, esta causa, representa 2/3 da totalidade das admissões ao serviço de urgência, ou seja, 105% da totalidade das urgências, das admissões a um serviço de urgência se deve, precisamente, a acidentes domésticos e de lazer. Ora, Portugal participa nesta rede europeia de vigilância dos acidentes, portanto, estes dados que eu estou aqui a apresentar, portanto, são reforçados precisamente pelos dados nacionais e, portanto, graças a este sistema que eu vos falei e que vou falar ainda um pouco mais exaustivamente a seguir, Portugal participa neste indicador europeu, que importa e, portanto, que dá resposta, no fundo, a esta monitorização deste tipo de acidentes que ocorrem nestes 4 cenários, casa, lazer, desporto e escola. Referir que, na União Europeia, dados deste relatório demonstram que os acidentes são a causa de morte mais frequente, sendo que representam a principal causa de morte nas crianças, aliás, e jovens. Aliás, a OMS adianta, num último relatório, que são a principal causa de morte nas crianças a partir dos 5 anos de idade. Em Portugal, dados de um último relatório da Direção-Geral de Saúde dizem que, em 2014, os acidentes foram a terceira causa de morte prematura e nós sabemos que, de facto, a morte, neste contexto, é, sem dúvida, o fenómeno, é a cara, digamos assim, mais visível deste problema, mas dados deste relatório da Eurosafe demonstram que, por cada acidente fatal, estima-se que ocorram cerca de 163 recorrências por ano a um serviço de urgência, sendo que os acidentes domésticos e de lazer ocupam uma parcela substancial. Aliás, mais de metade dos acidentes não fatais ocorrem então em casa ou durante atividades de lazer, incluindo aquelas que se passam em atividades desportivas. Trago aqui só um slide que resume, no fundo, aquilo que eu tenho vindo a falar e, portanto, só para termos uma noção, todos nós sabemos o que é um acidente, realmente estamos a falar de algo que não foi premeditado, que não foi, é previsível, mas não premeditado, porque aí estaríamos a falar de outro tipo de situações relacionadas com suicídios, relacionados com agressões, mas que para aqui, para este tema, para este sistema, não estão a ser realmente considerados, mas para termos uma noção do leque, da abrangência de situações, de atividades que realmente os acidentes domésticos de lazer podem realmente contemplar. Reparem que o acidente doméstico é aquele que ocorre realmente inerente a uma qualquer atividade ou exercício de uma atividade de âmbito doméstico. E, portanto, podemos estar a falar em situações quer portanto, desde limpar, desde cuidar de um parente que está ao nosso cuidado, a fazer compras, etc. Portanto, não tem que necessariamente ocorrer dentro da nossa casa, pode ocorrer dentro do espaço físico de um familiar, de um vizinho, enfim, não tem que ser necessariamente no interior desse espaço físico, pode ocorrer realmente nas imediações da nossa casa.
Ora, só para vos dizer que, portanto, nós podemos obter, conforme sabem, informação, dados, de uma forma mais continuada e para isso servem estes sistemas de informação em saúde, portanto, que eu vou falar então de seguida, relativamente aos ADL, que são precisamente este sistema Evita, mas podemos também obter dados em saúde, informação em saúde, proveniente de inquéritos que são aplicados pontualmente. E dados precisamente do último inquérito nacional de saúde, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde, do Ricardo Jorge, em parceria com o INE, diz-nos precisamente que em Portugal, cerca de, portanto, naquele período específico, naquele período de 2014, portanto, nos últimos 6 meses do ano 2014, em Portugal, cerca de 500 mil pessoas com 15 ou mais anos referiam ter sofrido pelo menos um acidente não laboral nos 12 meses entre a entrevista. Sendo que, reparem que os acidentes domésticos, isto em Portugal, os acidentes domésticos e os de lazer foram os que mais afetaram a população em estudo, mais até do que os próprios acidentes de viação, que nós temos sempre aquela noção que são os acidentes que mais afetam a população, porque precisamente são aqueles que, enfim, a comunicação social mais fala, porque, enfim, representam uma taxa de mortalidade eventualmente mais elevada, mas realmente esta informação é relevante. Para termos também aqui uma noção sobre como acontecem os acidentes na Europa, vejam que, independentemente do grupo etário, naturalmente que mais se destaca, o grupo etário ali dos 0 aos 14 anos, mas, independentemente do grupo etário, os acidentes de âmbito doméstico, lazer, escolar, esportivos, são aqueles que mais afetaram a população, a Europa, mais do que os acidentes rodoviários, mais do que os acidentes de trabalho e as autoagressões e as agressões. E, falando em Portugal, que é, no fundo, para isso tenho só 3 minutos para falar sobre os dados, alguns dados sobre Portugal, o que é que acontece em Portugal. Portanto, conforme já disse, este é um sistema então que está sediado no INSA, concretamente no seu Departamento de Epidemiologia, em colaboração com a SPMS, e, no fundo, permite-nos obter, eu trago aqui algumas variáveis, algum retrato, digamos assim, daquilo que aconteceu num período mais distante, em 2013 a 2015, e mais à frente tenho aqui uns slides mais recentes, que têm informação mais recente, aliás, respeitando ao primeiro semestre de 2018. Portanto, mas, no fundo, basicamente, esta distribuição deste tipo de acidentes pelo sexo e pelo grupo etário apenas pretende dizer o quê? Que realmente estamos a falar de um evento, de um fenómeno de saúde pública que vai estar presente ao longo do ciclo de vida do indivíduo e que, de certa forma, o risco, digamos assim, de sofrer um acidente deste género vai variando de acordo com a idade e conseguimos realmente identificar grupos mais suscetíveis, grupos mais vulneráveis. Reparem precisamente nos grupos etários mais jovens e depois nos grupos etários mais velhos. E, portanto, com isto é esperado e é expectável que se diga que aqueles, e partindo do princípio realmente que o risco de sofrer um acidente deste género também é influenciado pelo ambiente e pelo tempo que nós passamos nos diferentes locais, é expectável que as crianças e os indivíduos mais velhos, passando mais tempo em casa, portanto, tenham uma maior probabilidade de sofrer um acidente deste género. Ora, esta informação é útil na perspectiva do quê? De dirigir ações concretas para determinados grupos. Ou seja, no fundo, este é um sistema que até nos permite responder a questões como, por exemplo, o quem, onde e o quê. Portanto, a designada e fundamental tríade epidemiológica que permite, no fundo, realmente dirigir ações baseadas na evidência. Uma outra variável, uma outra informação que este sistema nos permite recolher, portanto, no fundo a causa e onde é que ocorrem, portanto, sobretudo em casa, ao ar livre, na escola e nas áreas de transporte. Portanto, é uma informação que de certa forma se compreende, tendo em conta o âmbito deste tipo de acidente. Em termos de atividades associadas, reparem que este sistema pode-nos dar uma informação um pouco mais genérica, mas pode-nos dar uma informação mais detalhada, ou seja, vemos que cerca de 37% destes acidentes ocorreram em atividades relacionadas com brincar, lazer, desporto, etc. Portanto, no fundo, permite-nos um maior detalhe até da informação. Relativamente à causa, isto é, aquilo que desencadeou realmente este tipo de acidente, vemos que, sem dúvida, que as quedas ocupam um lugar de topo, sem dúvida, e, aliás, isto está em linha até com o que acontece com os dados europeus. Logo de seguida, o mecanismo de lesão, como nós chamamos a causa, relacionada com o atingido por ou com compressão e corte. Quando pensamos no tipo de lesão, isto é, na consequência deste tipo de acidente, estamos a falar precisamente em situações de contusão, sobretudo situações de contusão hematoma, o que está em linha com os dados da Europa e depois relacionados com a ferida aberta. Que tipo de membros são mais afetados? De parte do corpo, aliás, mais afetada, e é precisamente os membros. Na sequência de um acidente deste género, também importa saber
o que é que aconteceu a esta pessoa. Portanto, estamos a falar de situações, estamos a falar de que, basicamente, foi suficiente os cuidados que foram prestados em contexto de urgência, sendo que apenas de 1/3 desta população necessitou, efetivamente, de uma referenciação posterior, quer em cuidados de saúde primários, via encaminhamento de médico de família, quer em contexto do hospitalar, via consulta externa. Se bem repararem, destaco que, ainda assim, há ali uma pequena percentagem que necessitou, 5,4%, que necessitou realmente ficar internada. Ora, só esta informação, como já estou a passar o meu tempo, é só para ter uma noção um bocadinho mais atualizada sobre que tipo de informação, que realidade é esta, que a população portuguesa, no fundo, está a ser afetada. E, portanto, nós vemos o quê? Na distribuição deste tipo de acidentes pelo dia da semana em que recorreu à urgência, vemos que segue-se a mesma tendência do que acontece na globalidade das situações, dos motivos que justificam uma ida à urgência. Ou seja, temos aqui a segunda-feira como o dia em que se registaram mais acidentes domésticos e lazer, e uma menor frequência, uma menor concentração de casos, precisamente ao fim de semana. Em relação à hora do dia, também conseguimos ter esta informação, ou seja, até do ponto de vista, não só da saúde pública, mas também do ponto de vista da gestão, do impacto que este tipo de acidentes têm para a gestão dos recursos humanos das urgências hospitalares, também importa ter aqui uma observação, e não será por acaso que também temos os administradores hospitalares da área da urgência também interessados nesta temática. De um modo geral, vemos que os homens, na sequência de um acidente deste género, tendem a recorrer mais do que as mulheres. Vemos mais uma vez neste último gráfico circular que, sem dúvida, que os mais jovens são os mais afetados. Vejam que, se juntarmos ali as crianças e jovens, isto é, os grupos etários dos 0 aos 19 anos, estamos a falar de cerca de 38% da totalidade destas recorrências e, sem dúvida, ali os 18% associados às pessoas mais velhas, isto é, àqueles que têm mais de 75 anos. Também aqui uma distribuição em que nos permite verificar o quê? Que, precisamente aquela ideia que eu há pouco referi, portanto, que este risco de sofrer um acidente deste género é influenciado, sem dúvida, pelo ambiente e pelo tempo que passamos nos diferentes locais. Portanto, vemos aqui que os mais jovens, dos 0 aos 4 anos, portanto, tendem a ter estes acidentes, sobretudo em casa, tal como acontece ali a partir do grupo etário dos 45 a 54 anos e, portanto, com predomínio ali ao nível dos 75. E, sem dúvida, aqui olhando mais para a direita, que o mecanismo de lesão, independentemente do grupo etário que estamos a falar, é aquele que mais se destaca. Também só mais um outro gráfico em que nos mostra realmente a distribuição deste tipo de acidentes por atividade e grupo etário. Nós vamos vendo que, curiosamente, à medida que a idade vai avançando, os acidentes associados a atividades de lazer vai diminuindo. Não sei o que isto significa, mas possivelmente, enfim, que estaremos, enfim, ocupados com outras atividades que não neste âmbito. Só para terminar, só referir que realmente estamos a falar de uma temática, quer esta grande temática das emergências de saúde pública, quer esta temática dos riscos, deste risco associado no que diz respeito aos acidentes e especificamente falando de acidentes domésticos e de lazer, estamos a falar realmente de temáticas que dão particular enfoque ao valor da vida, ao valor da proteção, ao valor de estarmos preparados, ao valor de realmente termos atitudes preventivas face à ocorrência desta situação que nos afeta a todos e que podem ocorrer durante o dia-a-dia e que nem sempre são efetivamente uma fatalidade, mas simplesmente uma consequência de uma nossa ação ou de um ato nem sempre tão pensado. Algumas referências bibliográficas e muito obrigada. Obrigado, enfermeira Liliana, pela sua apresentação. Foi muito claro este sistema de vigilância epidemiológica dos acidentes e também este retrato, no fundo, do panorama nacional.